Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com a graça de Deus para mais essa live. Hoje com mais um grande convidado, amigo nosso, padre, professor, doutor Douglas, de São Paulo. Vai estar com a gente, batendo um papo bem legal sobre a teologia do corpo. Aliás, ele já está aqui. Mas enquanto isso, gente, lembrando do nosso canal Teologia do Corpo Brasil Oficial, Padre Douglas, sua E, bênção. e aí, Deus abençoe, mas o meu negocinho tá com problema, cara. Tudo tranquilo Pô, aí com o senhor? hoje eu não tô na minha melhor performance hoje, não. Eu Pô, tô. não, como não, cara? Não, segunda-feira, pô, tô arrebentado. Não descansei tem 15 dias. Temos 5.725 pessoas ao vivo. É Tá brincadeira. vendo? Imagina Mas só. estamos ao vivo. Tem pessoas aqui, ó, 6 pessoas Não, ao vivo. é importante eu conversar com meu amigo. Quem tiver aí, beleza. Sim, sim. Quem não É isso tiver, aí. beleza Não, também. perfeito, padre. Inclusive, esse é o nosso Cacilda, eu tô com projeto. raiva desse negócio aqui, velho. A Pera nossa aí. ideia é deixar Ó, eu conteúdo vou tirar gravado. esse bagulho aqui, pera aí. Não, tudo bem. Porra, O padre que me coisa ouve bem? chata. Pera aí, eu vou tirar esses Ah, tudo fones bem. aqui. Pessoal, Voltei, tá ouvindo enquanto o bem? padre vai ajeitando aí, Já tô ajeitado, tá ouvindo bem? tô ouvindo bem. Então, Então beleza. fechou. Então tá bom. Mas só para fazer uma introdução, padre, nós estamos fazendo várias lives, né? Com essa ideia de conhecendo a teologia do corpo, trazendo um pouquinho desse estudo do nosso saudoso São João Paulo II. E hoje temos a honra aí do padre Douglas para falar um pouquinho de um assunto que é gigantesco, mas a gente vai falar, né, coisa rápida, né, padre? O senhor também tem seus compromissos aí. Não, meu próximo compromisso é rezar e dormir. É só Relaxa, meia-noite só. Porque é relaxa. assim, gente, o que todo mundo quer, o que todo mundo busca é a realização do sentido da vida, de ser feliz, de modo especial no matrimônio, né, padre? Só que no matrimônio a gente vê muitas coisas Pô, cadê a assim. Viviane? Deu cano? Pois é, a Viviane está. Pô, desculpa, eu nem falei da Viviane. Ela está com dor de É cabeça, aniversário gente. dela. Não, sábado que vem, É, tá? eu tô ligado, porque o meu é no domingo dela, é no sábado. Então, sábado que vem, é o nível dela. Ela tá super indisposta, com uma dor de cabeça forte. E estou desfalcado hoje, mas, né, o que eu posso fazer, né? A Porra, gente tem Viviane, que. nada a ver, hein? Isso Pô, aí. pois é. Falei pra ela, falou, pô, faz um esforço, mas não deu. Padre, é isso aí, Catequese 15, 21. O Papa deixou essas reflexões belíssimas sobre a realização do ser humano, né? O sentido esponsal do corpo, padre. O exercício disso no matrimônio, no conhecimento, na procriação, o professor é o senhor. Como que a gente pode traduzir essas reflexões a respeito aí dessa antropologia adequada do homem e da mulher diante desse cenário que nós estamos vendo aí de destruição da família, de ideologias? Como que essa mensagem de São João Paulo II pode nos ajudar, nos fortalecer? Primeiro entendendo um pouco desses conceitos, padre, por favor, né? Tá. Primeira coisa, eu não gosto muito de partir do lado negativo, né? Dentro de uma Tá. questão meio bélica. As pessoas que mais ou menos querem dizer que existe uma. Que de fato existe, tá? Uma Uhum. destruição da família e que não sei o que e tal. Ninguém nega isso, isso existe. Só que a gente, partindo do aspecto negativo, a gente entra num confronto, a coisa que se torna bélica. Eu, dos meus estudos, eu aprendi sempre a partir daquilo que é positivo. Isso é muito São João Paulo II. Porque o que São João Paulo II pretendeu com a teologia do corpo? Oferecer elementos universais, o que quer dizer que a experiência pessoal de cada ser humano, ela é vista ali. Portanto, a genialidade de João Paulo II está no fato de compreender que
nós partimos de uma experiência em primeira pessoa. Tudo aquilo que diz respeito ao homem, ao seu corpo, à sua identidade, isso tudo nós vivemos em primeira pessoa e, ao mesmo tempo, nós dividimos também com os irmãos. Uhum, Portanto, São João Paulo II vai nos trazer de maneira genial e filosófica, sobretudo, sem deixar de lado o diálogo com a teologia, e essa é, sem dúvida, uma das suas também características. Ele vai uhum, trazer essa experiência elementar do homem, né? A solidão original, a nudez original, o significado esponsal do homem. Faltou mais uma: a solidão, a nudez a e, unidade, né? e a unidade. Então, o Papa João Paulo II ele tem essa clareza na cabeça dele. E ele tem a clareza também de um mundo deformado. Não, no caso dele, o contexto era o contexto da Polônia comunista, em que a grande ideia é a redução do homem a uma certa igualdade. Uma igualdade que não consi... Ou seja, o que eu quero dizer, antes que começamos, né? A igualdade de dignidade, ela é comum a todos os seres humanos, ok? Nós somos iguais enquanto portamos uma dignidade humana conosco. Mas nisto existe muita diferença. Então, a primeira e marcante diferença é a diferença entre homem e mulher, entre o sexo masculino e o sexo feminino. Isso é evidente. Uhum, Então, você imagina num contexto comunista em que o marxismo prático, né? A redução do ser humano a puro elemento estatal e que deveria servir ao, entre aspas, bem comum, que não é um bem comum. São João Paulo II, então, desenvolve, acho que até com maior profundidade devido ao ambiente em que vivia, ele então desenvolve essa clareza de uma teologia do corpo e que vai mostrando a unidade, a diferença, a riqueza e tudo mais. Então, a grande ideia de São João Paulo II baseia-se exatamente nisto aqui. Muito bem. Ah, um- as linhas que derivam também nas filosofias modernas, e aí acredito que São João Paulo II tinha um contato, acho talvez mais do ponto de vista literário do que exatamente do ponto de vista político no qual vivia, uhum, é que se iniciam os períodos de um certo individualismo, inicia os períodos de um materialismo prático, uhum, sobretudo no oeste europeu, que ele também teve a oportunidade de viver. Nós estamos falando de Roma, quando ele viveu em Roma, enfim. Então ele foi um camarada que teve essa capacidade de uma conversa muito ampla com muitas correntes humanas e filosóficas e é aquilo que já estava em balia, não? Já estava na sociedade. Então, esse é mais ou menos o contexto dele, não? Ok? É, uhum. bom, depois nós temos um outro lado de João Paulo II que também fundamenta observar bem o porquê ele vai trabalhar com o homem e com a mulher. São João Paulo II sempre foi um camarada muito perto das famílias. E olha, ele não. A mãe dele morreu muito cedo. Uhum, Ele não teve o acompanhamento de uma mãe. Ele viveu com o pai, trabalhava nas minas, enfim. uhum, E São João Paulo II, por assim dizer, sempre teve uma saudade da família, não? Seja como se fosse algo que para ele é uma saudade, né? Então, a sua veia artística, e podemos dizer com muitas aspas, romântica, que não é romântica do jeito que a gente pensa, não, mas uhum, afetiva, com força. O seu amor pela filologia, pela língua eslava, o significado exato das palavras, ou seja, a constelação de construção do mundo de João Paulo II era uma coisa muito profunda, muito forte. Então, é dentro desse contexto que ele, sobretudo no contato com as famílias, que ele é, começa a desenvolver a teologia do corpo, não? Quando eu tive em Roma, eu agradeço a Deus todo santo dia por isso.
eu tive o grande privilégio de viver com o professor Stanislau Grigel e com a professora, com a esposa do professor Stanislau Grigel, Ludmila Grigel. E várias vezes jantei com eles, e uma vez com o professor Stanislau Grigel foi muito legal. Eu fui conversar com ele, ele ficou me olhando assim, não? E eu, professor, mas por que que o senhor não está dizendo nada? A sua presença é muito importante, Douglas. Estou contemplando a sua presença. Nossa, que legal. Pô, Pô, e ele falou, isso eu aprendi com o Papa João Paulo II. Primeiro nós contemplamos quem está diante de nós. puxa vida, Olhamos para quem está. Ele me olhava com um olhar de uma ternura que legal. impressionante, impressionante, impressionante. São essas experiências que eu tive em Roma que são impagáveis e Incríveis. que tento, de alguma forma, transmitir também hoje dentro do contexto paroquial. Muito bem. Então, Stanislau Grigel me falou exatamente isso, ou seja, São João Paulo II estava sempre com as famílias. E a família foi que constituiu a linguagem interna dele. Uhum, Então, através do contato com as famílias e uma aplicação acadêmica, uhum, ele consegue, então, desenvolver a teologia do corpo. Isto aqui nos serve também de pensar naquela frase famosa, né, de Alex Carrel, não? uhum, Muita observação e pouco raciocínio nos leva à verdade. uhum. Muito raciocínio e pouca observação nos levam ao engano. Nossa, Essa bacana. frase de Alex Carrel, não? Que é uma frase inteligentíssima, interessantíssima. E São João Paulo, Alex Carrel foi prêmio Nobel, se não estou errado, ou da biologia ou da química. Não vale a pena ler aquela Alex Carrel, né? Alex É, Cara, muito bom. já vou olhar aqui. Não, tem que ler. Bom, enfim, mas o que eu estou querendo dizer disto aqui, não? Que o Papa João Paulo II era esse que tinha esse olhar muito contemplativo. Ele não era um camarada que estava pensando o dia inteiro, mas era um camarada que estava observando o dia inteiro. Vamos mudar a palavra observando. Estava contemplando o dia inteiro. Uhum. E, portanto, por causa dessa contemplação é que nós aprofundamos muito. O que eu percebo hoje, por exemplo, dentro do nosso contexto brasileiro, não? A galera tá querendo formação, 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 formação. Porra, desculpa os palavrões aí, até enche o saco. Nós deveríamos querer contemplação, observar as coisas. Ter Hum, uma capacidade de observação, ter a capacidade de levar seriamente quem está diante de mim. E aí eu aconselho aí, pra galera que vai ver também, um livro muito bom, que é do Luiz Giussani, O Sentido Religioso. Né? É um livro. É o livro com que eu dou aula para molecada na escola do ensino médio. Que inclusive você vai encontrar essa frase do Alex Carroll. ô, padre, depois, então, deixa eu já pedir. O senhor me manda esses nomes certinho, que eu vou pôr o vídeo lá no YouTube, aí eu coloco na descrição. O senhor me manda certinho. Pode ser? Sim, claro, claro. Depois. Então, Beleza. São João Paulo II, então ele começa a entender isto. Ou Uhum, seja, ele é um homem nesse nível, né? Nesse nível. entendo. Ele não é um intelectualoide. Não é um cara erudito do ponto de vista de saber, somente saber coisas literárias. Ele é um camarada que contempla muito. Contempla muito. Esse é São João Paulo II, né? Uhum, Bom, tudo isso para podermos falar um pouquinho sobre essa catequese 21, né, com uhum, o pano de fundo da catequese número 15. O que temos no pano de fundo da catequese número 15? A frase dele que o homem é a única criatura no mundo visível que Deus quis por si mesma, acrescentando que esse homem não pode encontrar-se plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. exatamente. Esta reportação dele é de um artigo que ele escreveu num outro livro. Hum. Agora eu vou ter que lembrar, porque eu tô tirando tudo da cachola, tá? Não, beleza? O livro que ele escreveu, acho que é Communio Personarum. Eu tenho esse artigo aqui na minha biblioteca, naqueles livros lá. Ele tá Tá. anotado, esse artigo, eu tenho que só procurar. Vocês conheceram minha biblioteca? Sim, tivemos a honra de estar aí, né? Inclusive Ah, ali, ó. ele escreveu um artigo, foi isso? Não, era um dos artigos dele que ele fala exatamente sobre a Communio Personarum, né? Hum, E é muito interessante esse artigo, porque
Nesse artigo ele fala sobre o ser humano ser a única pessoa, ser a única criatura que Deus ama por si mesma. O que ele quer dizer com isso? Que Deus não ama o homem simplesmente porque é uma sua criação. Tá claro isso? Mas Uhum, porque o homem tem uma identidade pessoal, que foi criada e dada por ele, perfeito. Só que é nossa, nos foi dada. Portanto, a nossa origem básica é uma doação. Nossa origem não é uma nasci, não? uhum, Então, desde o começo do homem, existe o fato de que ele é um ser doado. Agora, ele vai nos dizer, mas o dom, se o homem só pode encontrar-se, ou seja, só pode realizar-se plenamente no sincero dom de si, que seja, significa uma saída de si em direção ao outro, não? E ele, esse dom sincero de si, obviamente, passa através do nosso corpo, que tem sempre um sentido esponsal. O que quer dizer isso? Ele não é fechado em si. O nosso corpo ele tem dentro em si uma abertura imensa. E é essa abertura imensa do corpo, masculino ou feminino, é que permite este dom de si. Então, o Marcelo não pode se doar a não ser sendo Marcelo. Só que o Marcelo, esta doação dele é uma doação masculina, desde os seus mais simples cromossomos até o seu cérebro e tudo aquilo que ele produz. uhum, Essa doação de si se realiza objetivamente ligada a uma pessoa que você recebe como dom também, que é no caso, do seu caso, a Viviane. uhum, Essa recepção da Viviane como dom da tua vida faz com que as vontades colocadas diante de Deus são unidas em um só coração, em uma só alma. E uma vez que isso acontece, agora não serão mais uma, não serão dois, mas uma só carne. E Tertuliano acrescentará depois um só espírito. Isto aqui, esta doação de um para o outro, ela é inclusive uma doação aberta, uhum, que vai ao contrário do individualismo. Então, se na base o nosso corpo é de per se esponsal, todo homem, toda mulher só frutifica na doação de si para o outro, ok? Dentro, obviamente, das suas realidades. Um casal só frutifica nesta doação recíproca, agora uhum, confirmada pelo sacramento. Esta doação recíproca, confirmada pelo sacramento divino, é uma doação que também alcança os demais. Por isso, isso foi até o trecho da homilia de ontem lá aqui na paróquia. Porque estava falando sobre o ser fiel um pouco, mas eu meditei um pouquinho sobre o administrador desonesto, que ele uhum, percebe que a única maneira dele conseguir algo é saindo de si e doando-se ao outro. Né? Então, o administrador desonesto, ele começa a criar relações. Ele sai da... Apesar da situação dele, ele sai daquela situação. Um pouco a ideia uhum, é um pouco essa aqui. Então, um casal será feliz quando na doação de si é sempre aberto também aos demais. Portanto, lares luminosos, lares onde as pessoas podem encontrar, onde os amigos participam. A casa que não é um showroom, a casa que é um lugar de vida, de ação, de beleza, de profundidade, de transcendência. Não? uhum, Bom, obviamente que esta doação de si para o outro é uma doação que se espera também a chegada de um terceiro, ok? Vai ter, uhum, porque, veja, o homem e a mulher eles não se fundem, eles se unem, não se fundem. Eles não perdem a própria pessoalidade, ou se quisermos usar uma palavra, mas a própria personalidade. uhum, Então, é exatamente nesse vácuo, por assim dizer, que está a presença, ou melhor, é onde Deus habita, por assim dizer, e é onde tem a abertura para a chegada de um outro. E aí é quando homem e mulher se percebem pais. Mesmo quando a paternidade ela não é possível por uma questão biológica, como é o caso seu da Viviane, por exemplo, uhum, esse
vácuo, entre aspas, ele é sempre cheio, porque ele chama a presença de alguém. E aí é quando, por exemplo, na vida de um casal, a adoção é importante, o dedicar-se aos irmãos é importante. Ou seja, um casal fechado em si nunca é feliz. Nunca é feliz. E é na maternidade, na paternidade, que homem e mulher vão se conhecer profundamente. E eles vão se reconhecer também na presença do outro, que é o que o Papa João Paulo vai falar sobre isso. Certo. Agora passamos aqui para a catequese 21. Uhum. Na catequese 21, o Papa João Paulo II vai ter falado sobre a questão do conhecimento, ou seja, o homem e a mulher se conheceram. Se conheceram, se uniram. Eles Ah, sim. tiveram contato um com o outro. Então tem um conhecimento, e estamos dizendo realmente um conhecimento conjugal. Obviamente que esse conhecimento ele não se fecha em si, porque se ele se fechasse em si, o conhecimento conjugal levaria a uma tristeza. O conhecimento conjugal de um e do outro é sempre levado a uma plenitude. E aí essa plenitude, em alguns casos, ou na maioria dos casos, se revela com a vinda de um terceiro, que é o filho. E por isso, o terceiro, que é originado de ambos, faz com que eles reconheçam o fato deles serem pais e mães, o fato de eles poderem se reconhecerem mutuamente, mas na presença de um terceiro. E ali é quando a mulher vai falar: recebi um filho do meu Senhor. E é quando o mistério da relação humana alcança o seu ápice, porque o que, que significa a relação humana? A capacidade de estar diante do outro e entender que no meio disso aqui tem um terceiro, que é Deus sempre. E esse Deus, não é que Deus mas Deus permite também tocar a sua presença quando nos dá a graça de um filho, alguma coisa do tipo. Resumidissimamente é isto. Uhum. Perfeito, padre. Mas uma coisa assim importante, o que não sei, eu na nossa caminhada, o senhor conhece a gente um pouco, né? A gente Eu posso foi dizer que conheço bastante. a gente foi se maravilhando com esses ensinamentos porque a gente foi entendendo algumas coisas, né? Ainda não entendemos tudo, mas então, por exemplo, o dom também acontece na comunhão íntima. Isso é um dom, Mas porque as pessoas, é o máximo da comunhão do dom. porque as pessoas até hoje, né? Todos os lugares que a gente já foi, né? Existe uma confusão ou um não entendimento, né? O catecismo chama de comunhão íntima, mas as pessoas ainda chamam de fazer sexo, né? Ah, mas é fazer sexo. Mas é uma comunhão íntima, é uma doação, é uma entrega. É por isso que O existe um lugar leito é um especial para. sacramento, Não, né? então, é aí que tá. Isso, por favor, É por isso que nos existe explique. um lugar especial para isso, chamado sacramento do matrimônio. Uhum, É uma relação sexual, objetivamente falando, a gente vai ver o quê? Mas enquanto dom de si, portanto, sacramentada, santificada pelo sacramento, ela é a única possibilidade de se transformar uma comunhão, um dom de si. O ato conjugal feito fora do matrimônio, sendo, portanto, um pecado, ele não une ninguém, ele separa. É tanto que as pessoas vão dizer: ora, mas eu sempre. Se você falar com os casais que são casados na igreja, eles têm sempre uma consciência sim, falta algo. Agora, uhum, é o nosso dever saber traduzir essa falta. Ou seja, essa uhum, falta Aí é que tá. Eu dou catequese para muito casal que agora tá mais ou menos se resolvendo com a questão. Porque não casaram na igreja, coisa. Mas eu tento uhum. explicar para eles. A questão é a seguinte: não é só o fato de casar na igreja ou não, mas é uma metanoia. Precisa ser uma conversão da nossa mentalidade. Porque o casar ou não na igreja vai mudar tudo na tua vida. Só que você não pode se casar na igreja simplesmente porque tem que receber a comunhão. Não é esse o sentido. Eu entendo. Mas é o entender que eu quero Cristo na minha vida.
e quero Cristo Uhum. dentro desse matrimônio e viver segundo ele pede. Seria a mesma coisa que quando as pessoas vêm pedir, ah, eu quero batizar para ser padrinho. Eu não posso fazer isso. Não é esse o sentido do batizado. Como não é esse o sentido do matrimônio. Matrimônio, certo. Então, o nosso trabalho, primeiro, é recristianizar as famílias cristãs, que acho que se perdeu um pouco o caminho. Sobretudo essa galerinha que está indo numa linha toda novinha aí, que também não entenderam muito o que significa sacramento do matrimônio. É uma Uhum. visão ainda muito, muito, muito errada, muito longe daquilo que o magistério propõe. E muito antiquada, inclusive, não acompanha os processos, né? Enfim, são coisas que precisam ser bem reavaliada, bem recolocada, porque senão a gente corre risco de também criar certos monstros, e o que eu tenho percebido é um pouco isso. Só que ao mesmo tempo, sei lá, eu fico chateado porque eu gostaria de me dar muito mais para essas coisas, só que ai, ai, nesse momento eu não consigo. Não Nesse dá, né? momento. Mas aí o padre consegue acompanhar, né? O padre como o pastor, né, dos casais, o senhor vai acompanhando, né? Cada caso, e o senhor vai dando os direcionamentos. Mas vale a pena, padre, por favor, me ajuda também a ressaltar que assim, nós precisamos de um referencial, né? Então, o Papa João Paulo II, até para o pessoal que está assistindo, vai assistir, nós estamos conversando ainda, gente, na primeira parte das catequeses, que é onde o Papa explicou esse projeto original para o ser humano, correto? O pecado não era uma realidade ainda, certo, padre? Até a catequese 23, né? E isso é importante para nós hoje, mesmo nós, homem histórico, homem pós-pecado, é importante conhecer esse projeto das origens? Sim, mas é claro, porque esse Importante. projeto de per se não foi anulado. Uma referência, um referencial, porque qual é o referencial dos casais hoje, né, padre? Mas aí eu devolvo a pergunta para você. Qual que é o exemplo de santidade do matrimônio? Um exemplo de do matrimônio? Qual é o modelo de família por excelência? Maria, José, Jesus, Esse é o por problema. exemplo. Ninguém entende que não é Jesus, Maria e José o exemplo Zé, de família. É Cristo na cruz. por exemplo da família. A família por excelência, o seu matrimônio por excelência, Hum. é o matrimônio de Cristo na cruz. Efésios 5:32. Esse mistério é grande, eu falo, digo, em relação a Cristo e a Ah, igreja. tá. Cristo e a igreja. Não estou anulando que Jesus, Maria, Não, não. José, Jesus e Maria sejam exemplos, ok? Mas o Uhum. matrimônio por excelência, Efésios 5:32. Esse mistério Perfeito. é grande, eu vos digo em relação a Cristo e à igreja. Ou seja, quando os casais compreenderem que o modelo de matrimônio que eles têm que ter diante deles é Cristo casando com a sua igreja no altar da cruz, aí nós vamos entender absolutamente tudo. E é nessa dimensão que é o matrimônio. Porque ele se doou por nós. É isso. Totalmente, não só nos doou, mas como nos regenerou. Através da sua cruz nós temos a vida, temos a ressurreição, temos a Vida eterna. novidade. Os nossos pecados são mortos, são acabados na cruz. Enfim, aquilo que Jesus propõe é a cruz. E aqui, por isso que quando os casais se casam, em vez de levar Jesus, Uhum. Maria e José, a Sagrada Família na procissão, leva a cruz, que aí vão entender exatamente o que está acontecendo, né? Você já Sim. sabe? Não, perfeito. Mas Me voltando à lembrei. sua pergunta, eu não quero perder a sua pergunta. Então Tá. você fala do estado natura íntegra, vai dizer São João Uhum. Paulo II, depois do status natura lapse, quando acontece o lapso. Quer traduzir lapso de uma palavra mais forte, bonitinha, um curto-circuito. É quando, Deu é tilt. quando Deu tilt. acontece o curto-circuito, é, Tá. simplesmente porque quem deveria seguir as regras não seguiu, quem deveria obedecer não obedeceu. Né? Uhum. Então, se o eletricista não segue a regra, ele queima a casa. Né? É Então, foi verdade. o que Adão fez. Não seguiu o esqueminha do curto-circuito, né? Certo. Veja que todas essas experiências não foram anuladas, no sentido de que o que foi anulado foi a expulsão do paraíso, que a mulher agora vai sentir dor, que o homem vai ter que trabalhar. E aí eu gosto muito de uma leitura da Talmud, na verdade não é da Talmud, né, que vai dizer que tem uma coisa que Deus não anulou, que é a união entre homem e uma mulher, né? E quando ele dá a bênção, ele dá a veste nova para os dois. E aí vão dizer os rabinos antigos que esta veste nova é uma veste de luz, que é aquela que acontece no sacramento do matrimônio, para que Uhum. eles possam um dia reencontrar Deus.
né? Uhum. É um pouco isso aqui. Bom, isso aqui é leitura talmúdica, não é leitura nossa, mas o fato é que essas realidades do princípio, elas continuam. Nossa Perfeito. experiência original, ela está presente conosco, ok? O problema é que ao lado dela está também o pecado, que é o que embaralha todo o nosso jogo, entendeu? Uhum. Esse é o problema. Perfeito. O Papa, eu até ia perguntar para o padre também, Ó, né? o O pessoal Papa, aí que tá vendo a live aí, se tiver pergunta, manda aí também, viu? tá, Tem um grupo de pessoa tem online muita aí. gente que pediu a bênção pro senhor, é que eu não falei, Ah, mas é tem que eu muita não gente falei, eu tô vendo aqui. Deus que abençoe todo mundo aí. entrou, Tá bom? então, enfim. Vamos lá. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa com o padre Douglas aqui, aproveitem, pode perguntar, que a gente vai ver aqui, a gente vai conversando. O padre, o senhor tocou uma coisa que eu também acho, que eu entendia isso e agora o senhor já reforçou, né? O Papa sempre explicou pra gente aqui na catequese que nós não perdemos. Ele sempre fala assim que a gente tem aquele eco do princípio, né? Nós não perdemos aquilo, Sim, né? Não é sim, verdade? sim, sim, sim. Está no Apesar do sangue. pecado nos enfraqueceu, mas aquele projeto ainda está vivo em nós, né? É isso. Exatamente. Uhum, exatamente. E a realização desse projeto é o exemplo de Cristo na cruz, como o senhor nos ajudou aí, mas é a doação, é sair de si e ir em direção ao outro, inclusive na comunhão íntima. Mas é o que São Paulo vai dizer, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Olha, Entende? interessante, eu não tinha É, associado a esse trecho. é a Amém, doação então. total de si. Total de E a si. igreja se doa completamente a Cristo ainda hoje, porque todos os sacramentos eles têm a dimensão cruciforme. E todas as vezes que pelo sacerdote, ou no caso dos esposos, né, que não todos os sacramentos da igreja são celebrados pelo padre, o É matrimônio é verdade. celebrado pelos esposos, portanto o padre celebra somente 6 sacramentos. Todo sacramento ele tem uma dimensão cruciforme. Por isso que os padres da igreja vão entender, por exemplo, o batismo em chave esponsal. Se você for ler Cirilo de Jerusalém, por exemplo, você vai ver que São Cirilo de Jerusalém, ele fala do batismo como núpcias. É Nossa, delicioso ler São Cirilo de Jerusalém. Quando você pega as catequeses mistagógicas dos padres da igreja, todos eles usam sempre a chave esponsal. expressão. Portanto, por quê? Porque a cruz ela tem a chave esponsal. Ou seja, Cristo se entrega totalmente à igreja, a igreja se entrega totalmente a Cristo, inclusive hoje. Porque se o padre disser as palavras da consagração, a igreja não se nega, ou seja, o Espírito Santo não se nega, aquilo vai acontecer, mesmo que o padre tenha deixado o sacerdócio. Mesmo que ele seja o maior herege do mundo, se ele consagrar, a consagração aconteceu. Já a fidelidade de Cristo, mesmo diante da infidelidade dos homens, né? Não usei o exemplo do A, padre aqui, a mas aí graça, não, pode tá. aplicar em todos os outros sacramentos, né? Não, perfeito. Eu estava me lembrando daquele trecho que o Papa também cita da Gaudium et Spes, que ele fala que Jesus veio revelar o homem ao homem, né? Quer dizer, tem um pouco disso dentro de tudo isso, né? Jesus veio ensinar o amor, a doação, né? E a maior prova de amor, ele mesmo falou isso e fez na cruz, é isso, né? É isso. E os casais serão felizes quando entenderem isso. É isso. Exatamente. Exatamente. Nossa, É. né? Eu também me Mas coloco aí é nisso, que né? tá. Essa coisa assim é muito gnóstica, né? Quando entenderem. Gnóstica. Na verdade, Ah, assim, não, é intelectível, não é? não. Não é? É todo o nosso ser. Não é só o nosso Não, intelecto. sim, sim, toda a estrutura constitutiva do ser Não, humano. porque as pessoas podem entender e não viver, né? Tem uma galera aí que Ah, entende os 10 mandamentos aí. O que eu quero dizer? Agora eu vou dar um passo em profundidade aqui. pois O não. que eu quero dizer? Que as propostas de Cristo, elas não são propostas simplesmente intelectivas. Hum, As propostas de Cristo, ela envolve toda a nossa vida, uhum, absolutamente toda ela. É quase que dizer assim, que eu faço da proposta de Cristo minha proposta. Não é só uma intelecção, é fé, eu acredito nisso. Com tudo aquilo que eu vivo, inclusive a minha ação, ela se transforma completamente, porque o agir de Cristo, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, vós fareis coisas maiores do que eu fiz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Tudo isso é o que envolve a vida cristã. A nossa tendência de cair num certo só querer entender pode nos levar a um grande erro. Muito raciocínio e pouca contemplação é igual a engano.
muita contemplação, muita observação e pouco raciocínio é igual à verdade. É isso. É um equilíbrio, né? É, Crer, não é assim, crer para entender, entender para crer, não foi isso? isso aí. Eu leio e digo, isso aqui é para, isso aqui sou Uhum. eu tenho que me identificar com isso aqui. Se eu não me identificar com isso aqui morre aqui no livro só. Pode morrer também na minha cabeça, mas Tá, não vai mudar muita coisa não, entende? Portanto, entendi. a contemplação é transformar a nossa vida, a metanoia, a conversão constante, conversão dos costumes, conversão da nossa vida em tudo aquilo que Jesus propõe para nós. E Perfeito, aí é padre. onde os matrimônios são chamados a uma grande conversão. Perfeito. A Dalileia Underline Galileia, S. lá da São João Bosco, O conheço senhor tá ela. lendo aí, ó, né? Tô vendo aí, Então, ó. Tem, ô William, tô com saudade de você, hein, irmão. Você faz tempo que não aparece na paróquia. Eu sei que você tá do Dodói e eu tô pra ir visitar você aí, mas, putz, desculpa mesmo. Tamo junto, ó, William. vou ler aqui porque não sei se todo mundo vê, mas a Dalileia diz o seguinte: conheci o padre Douglas na paróquia Dom Bosco, Há 15 ficaria anos atrás, há 15 anos atrás, ficaria horas ouvindo ele explicar sobre a igreja e sobre Jesus. As obrigado. explicações dele prende a nossa total atenção. Fico feliz Obrigado, por isso. Dalileia, pelo Obrigado. testemunho. É. Quem mais falou alguma coisa aqui? Acho que não mais ninguém. Acho que ela tá mais de boa aí. Padre, ok. Já são 40 minutos de live. Olha só como o tempo Sem falar voa. abobrinha, hein? Sem encher linguiça. Não, eu acho que assim, tá bom, né? O senhor também tem que descansar, tem um dia cheio amanhã, tem que dar aula, enfim, né? Não, na verdade, eu Espero. dei aula hoje. Na verdade, foi assim, ó. Quer saber como foi meu fim de semana? Eu Oh, conto pra você. pois Sexta-feira eu não. fui dar aula. Vim Uhum. pra paróquia atender confissão. Missa. Depois, sábado, aí eu tive uma reunião à noite. Cheguei em casa, era 11 da noite. Saí daqui, fui para Parelheiros, que é longe pra caramba. Nossa, Dei uma imagino. aula sobre matrimônio e família. Eu passei o dia dando aula sobre matrimônio e família. Só que eu tive que sair de lá 1 hora da tarde. Vim pra paróquia, 1 hora de carro. Cheguei aqui, Uhum. fiz o casamento. Voltei pro carro, voltei para Parelheiros, mais 1 hora de carro. Terminei o curso, voltei pra paróquia, mais um casamento. Caramba, cansei Domingo, já. Já domingo as, cansei. domingo as missas e hoje de manhã a aula. Então, eu tô, tipo, no meu limite máximo, mas estar com os amigos é sempre uma Que alegria. bom. Tipo, Obrigado, padre. estar com os amigos é sempre uma Valeu. graça. Hein? Isso para mim não é um problema, pelo contrário. Para nós Precisamos também foi. aprofundar um pouco mais, não essa Sim. teologia do corpo. Uma última agora. A última, assim. Como é que então? Eu queria fazer mais umas três, mas eu vou fazer só mais uma. Porque assim. Então tá, o senhor explicou que não é só conhecer, não é só ter fé, mas também não é só conhecer, tem que ter um equilíbrio, né? Existe uma É receita para tudo, é esse. tudo, é tudo, é Mas tudo. como é que então que eu vou. É, é só a graça que vai me dar É essa óbvio, fé? o Espírito Só a Santo, graça. a graça, mas a oração e a contemplação. Ou seja, olhar para Jesus, seguir Jesus. Jesus Cristo fala: tome a sua cruz e me siga. Segue Jesus. Jesus já explicou tudo, é só fazer o que ele fala, não tem muito o que fazer. Não tem erro. Segue ele, segue, sem medo. Ele deu bem-aventuranças para nós. Uhum. E aí depois Santo Tomás de Aquino vai dizer, por exemplo, que a lei nova, que é a lei de Cristo, não é uma lei escrita, né? Ela é. Aí, ó, o Anderson falou, ó, ter a graça de ir na igreja do Verbo Divino todo dia, porque a nossa paróquia do Verbo Divino tem missa todo dia. Oh, De maravilha, segunda a hein? segunda tem missa na nossa paróquia. Maravilha. Uma graça. Valeu, Anderson. Obrigado pelo É, testemunho. aí o que acontece? O que eu tava falando mesmo? Olha, Da graça de Jesus, né? Que ele já São escreveu Tomás de Aquino vai tudo. nos dizer Meu que Deus. a lei nova ela está no nosso coração pela graça do Espírito Santo que age em nós. Primariamente. Secundariamente, a lei é escrita. Mas quando eu leio a lei, eu preciso encontrar ela no meu coração. Porque senão não tem lógica. E é do coração que sai a ação do homem, né? E Jesus, por Perfeito. isso Jesus vai atacar o coração duro, vai dizer coisas do tipo. Basicamente é isso. Perfeito, padre. E o segundo ciclo, o Papa vai falar muito do coração, né? Do coração humano, Uhum. né? Sim, sim, porque ali é o centro da discussão com os fariseus. Ou seja, o coração duro, o coração fechado em si, um coração incapaz, enfim. E é isso. E Perfeito. aqui, ó, essa é a minha vida, ó. Tá certo. Livros, Que bom, padre. livros.
eu sei, eu já Ali. estive aí, eu já estive aí, eu já sei. Que bom, viu? Valeu, padre. Ó, Aí, então eu tá penso, bom. os irmãos do Mosteiro entraram aí, o Mosteiro Ó, os Regina Pates irmãos. entrou, foi lá que eu dei o curso esse final de semana. Ah, que legal. Tô dando curso para os oblatos, mas é um curso que vai ser para a vida inteira. Vai ser um curso longo de Puxa vida. teologia de matrimônio e família. Nós demos uma introdução nesse final de semana. Foi muito gostoso. Sim, os leigos muito engajados, muito interessados e Tá eles vendo? estão fazendo a parceria com a gente aqui na diocese também, porque a nossa ideia é levar adiante a pastoral familiar diocesana. Hum. Isso significa que nós vamos ter um bom trabalho pela frente aqui, né? De formação também, né? Tem que ter, Muita essa, né? formação, né? De formação, Formação mas e fé. sobretudo de estarmos juntos. Para mim, a coisa mais importante de uma verdadeira pastoral familiar é saber Tá, estar juntos. Vamos estar juntos. As outras coisas nós vamos se virar. É perfeito, isso. padre. Padre, muito obrigado. Imagina. Obrigado pela disponibilidade do padre aí dessa noite, já do dia cansado, né? Valeu mesmo. E, pessoal, obrigado quem participou. Depois o padre vai me passar o nome dos livros que ele já falou aqui. O senhor vai me passar pelo WhatsApp. Já Eu até vou colocar. esqueci já os livros que eu falei aí, mas Ah, tudo é? bem. Anota aí o É, sentido religioso, Luiz Gilson. Alex Carroll e o Sentido Religioso. Sentido religioso. Não basta ler o sentido religioso, não precisa nem ler o Alex Carroll. Que Alex Carroll é É, Nobel, é uns livros de biologia, química. quem escreveu esse livro, O Sentido Religioso? Luiz Giussani. Ah, Gilson. Isso. Põe no Depois, chat GTP aí que esse ele. nosso bate-papo, né? Dom Gilsani, Uhum. eu vou colocar lá no nosso canal do YouTube, né? E aí eu coloco na descrição esses livros que o senhor sugeriu. Esse, pelo Beleza. menos, tá? Fechou, irmão. Padre, dá-nos a bênção. Obrigado. Uma boa noite para Boa todos. noite para todos E aí. até a próxima, se Deus quiser. Mas antes, da bênção do Padre Douglas. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Abençoai, Senhor, a nós dons. Olha, falando beijo de comida, gente. Não, Porque eu não jantei ainda, né? tá com Pai do fome? Espírito Santo, amém. Abençoai, Senhor, esta noite, que possamos dormir tranquilamente e repousar na vossa paz e no vosso amor. Te pedimos a vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Isso aí. Padre, Valeu, obrigado. Marcelão. Fica Te com cuida. Deus e até a próxima aí, Até tá a bom? próxima, se Deus Valeu, quiser. Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau, tchau.